Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos começar nossa lição desse domingo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a preciosa morte dos santos, né? Lição de número 13. E nós começamos com essa pergunta, né? Para a gente começar a entender por que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor, né? O nosso texto base, para a gente relembrar, está lá no Salmo 116, versículo 15, que diz: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O salmista Davi, nesse texto, ele diz que aos olhos de Deus, né, aos olhos do nosso Deus, a morte de um cristão é algo precioso, né? E ele é muito bem específico a quem ele se dirige, né? A quem ele está falando nesse texto, porque ele usou essa expressão, essas duas palavras, né? Quando ele fala seus santos, né? Ele estava direcionando essa preciosidade que Deus sentia, que Deus atribuía a um grupo de pessoas, né? A um grupo é um grupo seletivo de pessoas, porque ele direcionou essa preciosidade aos santos do Senhor, né? Mas surge o questionamento: por que a morte do cristão ela é preciosa aos olhos do Senhor? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso nesse domingo. Primeiro, a morte do cristão ela é preciosa porque os santos eles são valiosos para Deus. Deus ele não tem prazer na morte do ser humano, como nós comentamos desde o domingo passado. Deus ele não tem prazer e nem se agrada em ver a morte. Nós deixamos essa morte que nós estamos falando. Ela contempla desde a primeira morte que o homem, através do seu pecado, ele cometeu e sofreu essa morte. Deus não sentiu prazer naquilo. E Deus também, até hoje, não sente prazer em ver a morte eterna do ser humano. Ele não se agrada nisso. E tem um texto que ele é muito claro para a gente entender, né, isso que eu estou falando, esse sentimento de Deus, que está lá em Ezequiel 18:32, que diz: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. É um texto muito claro quando fala do sentimento, do desejo do nosso Deus, né? O desejo de Deus não é ver o ser humano morrer. O desejo dele e a orientação que ele deixa no finalzinho desse texto é: se convertam para que vocês vivam, porque de minha parte eu não tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer em ver ninguém morrer. Isso é o que Deus diz, né? O valor de uma alma aos olhos de Deus é algo imensurável. É um valor ilimitado, se nós formos tentar comparar, né? Nós não conseguimos medir o valor que uma vida, que uma alma tem para Deus, né? É algo precioso e ele não sente prazer em ver aquela vida se perder. Nenhum prazer, né? Nenhuma riqueza material ou nenhum bem material pode ser comparado, né? Por maior riqueza que existe, pode ser comparado ao valor de uma vida humana para Deus, né? Nada do que a gente possa imaginar, nenhuma riqueza se compara ao valor que uma alma tem para Deus, ao valor de uma vida, né, para Ele. É algo de grande valor. E tem outro texto bem interessante que está lá em Mateus 16:26, que diz assim: Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma, né? Vamos pensar, né? Uma alma perdida em busca de uma vida rica, que valor tem ela? Uma alma perdida em busca de riquezas, né? Em busca de ganhar vida em relação a bens materiais, em relação a ganhar status, em relação a ganhar qualquer coisa, né? Uma alma que se perdeu porque passou a sua vida inteira buscando riquezas, buscando ter uma vida rica. Qual o valor disso? Ou que valor isso tem?
né? Nós temos que pensar nisso para a gente entender o valor que uma vida tem para Deus, né? O quanto ele não sente nenhum prazer a partir do momento que aquela vida se perde, por qualquer que seja o motivo, né? Se é riquezas ou se é qualquer outra coisa, né? Ele não sente prazer na morte de ninguém. Por isso nos aconselha a nos convertermos, né? Mas voltando para o texto, nosso texto base, né? Aquele salmo de Davi. Quando Davi ele fala que aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos santos, esses santos que ele está se referindo não são apenas criaturas, não são apenas as criaturas, né? Aquelas pessoas criadas por Deus. Quando Davi fala que a morte dos santos é preciosa, ele se refere muito mais aos filhos de Deus, né? A preciosidade daquela morte para Deus é direcionada principalmente aos seus filhos, aos filhos de Deus em Jesus Cristo, né? Os filhos, eles são os tesouros do Pai. E tem um texto que comprova isso, que nós, enquanto filhos de Deus, somos tesouro do Pai, tesouro de Deus. O texto está lá em Malaquias 3, no versículo 17 e 18, que diz assim: eles serão para mim tesouro particular, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse texto ele é muito importante para a gente entender o valor disso tudo, né? O valor que nós temos para Deus, que nós apresentamos para Deus. E nessa expressão, quando ele usa essa expressão tesouro particular, na verdade isso está indicando que os santos, os filhos de Deus, são as joias de Deus. Quando ele diz que para ele nós somos tesouro particular, ele está querendo demonstrar o valor que os filhos dele têm para ele, né? São a sua riqueza, são o seu tesouro particular. E isso é um privilégio que nós não merecemos, né? Nós temos, mas não merecemos. Mas hoje eu quero finalizar essa parte dessa lição com algo que eu ouvi esses dias, enquanto eu pensava nas bênçãos de Deus na minha vida, né? Bênçãos que eu não mereço, né? Que eu não merecia receber, mas que alguém chegou e disse o seguinte: bênção é algo inquestionável. Nós não questionamos e nem justificamos nenhum merecimento disso. Deus dá e Deus abençoa a quem Ele quer, não porque alguém mereça ou não porque alguém não mereça, né? Bênção é inquestionável. Se nós somos do Senhor, nós continuaremos sendo cuidados e abençoados por Ele. Amém? Que Deus nos abençoe.